Aqui é claro, né? Aqui é claro. Bom, iniciando a gravação, quem vai fazer a prece? Quem pergunta. É didático eu perguntar. Eu vou fazer, tudo bem. É didático eu perguntar. Não, você vai fazer. Você fez a prece na sexta-feira e não terminou, né? Você não fez o encerramento. Tá bom, vamos lá então. Obrigado, senhor. Agradecemos, senhor, a sua presença, as presenças dos nossos irmãos desencarnados, dos espíritos que estão aqui nos ajudando, dos que estão aqui aprendendo conosco. Agradecemos também a presença de todos os encarnados, e daqueles também que vão chegar ainda, poderão vir. O Senhor abençoe a todos do grupo. Posso, neste momento, sentir as suas vibrações de paz, de amor, serenidade. Pedimos por todos nós, Senhor, pedimos por mais esta noite, que seja para nós de uma sementeira muito grande, que possa essas sementes cair em nossos corações e no futuro mais próximo virar frutos, crescer, desabrochar, e que possamos, o mais breve também possível, começar não só a aprender, mas a viver tudo isso que nós estamos aqui conhecendo. Pedimos não só por nós do grupo, Senhor, pedimos por todos os outros, aqueles que estão com mais necessidades do que nós no momento, aqueles que estão doentes da alma, do corpo, aqueles que estão com problemas financeiros, desempregados, para aqueles que também estão morando nas ruas, debaixo das marquises, das pontes, que possa o Senhor os ajudar, os aliviar e que eles possam voltar à normalidade da vida o mais breve possível. Pedimos também pelos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, por todos aqueles que têm uma vida de relação conosco. O gari que vai à nossa rua, o motorista do ônibus, do trem, o metrô, do Uber, que nos transporta. Enfim, Senhor, para aquele pessoal, os caixas de supermercados, médicos, dentistas, todos aqueles que têm a vida de relação conosco. Que o Senhor abençoe a todos, que possam todos, a partir de agora, se sentir bem melhores. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Bom, nós estamos no Evangelho segundo os Espiritismo. Nós acabamos, Elisa, o capítulo 14 ou não? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Acabamos. Vamos começar o capítulo 15. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Já saiu, não deu tempo nem de responder. Boa noite, Elisa, Frânio, Jorge, boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos começar o capítulo 15 hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então vamos lá. Hoje eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nesse capítulo nós vamos estudar o de que precisa o Espírito para se salvar, parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E a instrução dos espíritos sobre fora da caridade não há salvação. Então nós vamos começar no item 1, o de que precisa o espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano.
Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, Vou fazer aqui só um comentário, que a parábola é grande, se a gente for esperar acabar, né? Essa questão de sentar à direita e à esquerda e a questão do bode e da ovelha, tá? Sentar-se à direita, né? Deus, tá? Mesmo do trono, assim, de algum, né? Digamos, né? De algum lugar, era ser considerado, tá? Um convidado ilustre, uma pessoa assim de muito, né? Muito, o que o dono do lugar, não estão falando sobre a questão de Deus, não, estão falando da questão. Tá, quando havia um banquete, por isso que Jesus fala, quando te convidar para o banquete, procura sentar-se lá atrás, né, para que não suceda que o dono da casa te peça para se retirar do local, né, que é melhor você ficar lá atrás, que ele pode te convidar para aquele local, porque sentar-se à direita do dono era uma coisa de muito prestígio, né, do dono da casa, nesse caso aí. Era uma coisa assim. E como a gente pode pensar que sentar-se, nesse simbolismo, sentar-se no trono, né, ao lado de Jesus, quando o Filho do Homem, né, quer dizer, logicamente, vai ser um motivo de grande alegria nossa, porque nós sabemos que nós já saímos da famosa roda de reencarnações, já estamos em planos superiores, já estamos, não é conhecendo a palavra, aprendendo a palavra, mas amando muito, etc. Então, assim, é uma coisa honrosa, uma coisa que todos nós almejamos, porque o nosso objetivo da vida, né, o objetivo da nossa vida é esse, é a evolução, é o crescimento moral, né? Pô, o senhor Roberto não está conseguindo ficar. Então, isso é uma coisa, né? Bom, vamos lá. Aí ele fala, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quer comentar alguma coisa, alguém? Acho que você vai falar agora do bode das ovelhas. Vai lá, fala aí, depois a gente. Quem é a ovelha e quem é o bode? Eu estava ouvindo um dia desse a explicação de um pastor, e quem é o pastor também. Olha só como Jesus se utiliza num simbolismo muito legal. A ovelha e o bode têm uma diferença muito grande. Tá? Em primeiro lugar, a ovelha é branda, mansa, tranquila, serena. O bode não, o bode realmente é agitado. Podem ficar 1000 ovelhas no mesmo redil, que fala, no mesmo curral. Mas bode não. Bode o pau vai quebrar o tempo todo. Eles são, né, marcam o local, o passe, eles são muito brigão, são muito rebeldes também. O bode, as ovelhas são fiéis, assim, obedientes ao pastor. Os bodes ainda são um pouco arredios, né? As ovelhas, você bota um coxo, elas comem, sem uma machucar a outra, sem uma brigar com a outra, elas conseguem conviver e comer no mesmo coxo. Os bodes, de jeito nenhum. Eles preferem não comer e brigar do que comer. É um negócio impressionante. Eu estava vendo isso, um pastor contando isso para um padre. Interessante. Mas no maior, eu achei mais interessante essa questão da ovelha e do bode, é que o bode, quando ele urina, ele faz questão de urinar nas patas. Questão de urinar nas patas. Que é para marcar o espaço dele, entendeu? O local dele. Que nem cachorro faz xixi no poste, né? Marcar a área dele. pô, mas mijar na própria pata, né? Você vê como o bode é. Esse é o bode. Não é para mijar no chão, para marcar o espaço? Não, marca o bicho na pata para sair pisando, marcando o espaço dele. Olha como o bichinho é danado, né? Caramba. Quer tomar conta de tudo. Bicho nojento, chato. Bom,
Então, nós estamos entendendo que o bode é um Olha bichinho nós, rebelde. Parece com alguém que nós conhecemos, tipo nós mesmo, né? Bichinho isso aí. rebelde. Não é É isso? nós da vida. Por que quer marcar o local? São orgulhosos, são vaidosos, são egoístas, não é isso? O bode tem 1.000 ovelhas, não quer dividir as 1.000 com o outro, quer as 1.000 para ele. Está entendendo bem? O bode é um bicho danado. Mas a ovelha tem um detalhe importante: a ovelha não faz xixi no pé. Mas ela diz que ela tem tipo assim, uma glândula, sei lá, um negócio assim, que quando ela pisa também, fica um cheirinho. E já, outra coisa legal da ovelha. Quando uma ovelha nova chega no rebanho, as outras ovelhas, além de recebê-la muito bem, se esfregam nela para passar o cheiro do rebanho para ela. Olha que coisa interessante. Tá? Elas também são afetuosas, assim, são hospitaleiras, receptivas. Ovelhas, ovelhas unidas jamais serão vencidas. Né? Isso. Igualzinho. Né? Os caras querem tomar meu lugar. Aí vai. Tira esse bode daqui. Eu não entendi bem. Eu sei que o lance que a ovelha, quando ela pisa também, ou elas pisam, não sei se é em conjunto, deixa o cheirinho delas. Tá? Vai andando, deixa o cheirinho delas também. Mas aí que entra o pastor. Né? Como falo, eu sou o bom pastor, né? Conheço todas as minhas ovelhas, etc. Né? Nenhuma se perderá. O pastor, depois de muito tempo, ele consegue sentir esse cheirinho do rebanho. Olha só que coisa interessante. Do bode, não. O bode está lá, o bode está lá para a esquerda, a ovelha à direita. Sai daqui. E a coisa que eu achei mais interessante foi isso, porque acho que é isso que fez Jesus, aliás, desde o início da Bíblia, tá? Abel, Caim. Abel era pastor. E Caim era agrônomo, né? Agricultor. E venceu quem? Houve um problema entre os dois e venceu o terráqueo, a terra, o material. O pastor, né, foi-se. Mas isso é uma coisa do Antigo Testamento. Mas, muito bem, o pastor, quando a ovelha geralmente adoece, o cheiro dela se modifica. Tá? Olha só. Acho que o cheiro de todo bicho quando ele adoece. Se modifica. É. E o pastor, como já detecta o cheiro do rebanho, consegue detectar que há algum cheiro estranho naquele cheiro do rebanho. Né? Ele vai procurar a ovelha e, com facilidade até, consegue chegar na ovelha doente, tratar, cuidar dela, à parte, separa ela, cuida dela e depois devolve ela para o rebanho. Quer dizer, é uma analogia, dentro do que eu vi, né, que eu achei perfeita a analogia que esse cara estava falando para um padre, tá? Eu não salvei isso, não sei por que eu não salvei, eu tinha que ter salvado, né? Vinha mais detalhes, é o que eu estou me lembrando, né? Então, essa questão do bode à esquerda é que o bode ainda tem que passar por muitas experiências para se tornar mais brando, mais calmo, mais tranquilo. Tá? Tem que cair né, essa roupa, né, essa armadura de guerreiro, de rebelde, né, guerreiro rebelde, briguento, vaidoso, né? Que é tudo para ele, egoísta, orgulhoso, o ponto é dele, fim de papo. E as ovelhas não, elas já estão mais tranquilas, mais assim, redimidas, digamos assim, né? E o que eu achei muito bonito no segundo é justamente o pastor, né? Vai atrás da ovelha, olha a parábola da ovelha perdida, né? Mais ou menos isso, né? O doente que está doente, cuida dela, dá mais atenção a ela, mais carinho a ela, para que ela volte ao convívio com o rebanho, ou seja, seja curada. Então, esse é o papel do pastor, o papel de todos nós. Eles que estão próximos a nós, que nós já tanto conhecemos, ajudá-los, né? Afinal de contas, em algum momento de nossa vida, nós também fomos, né, uma ovelha, ou ainda somos ainda, né, uma ovelha doente, né? Bom, é isso aí que eu queria falar sobre esse primeiro parágrafo aqui. Ok? Ok. Você queria falar sobre isso? Para te avisar que você está picotando para caraca só. De novo? É. E aí?
Fala mais um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou. Ouvi tudo agora, né? Pode ser o teu microfone também. Eu mexi no microfone. Né? Então. Podemos continuar? O Jorge ia falar alguma coisa? Deixa eu só... dentro da evolução, é equínoros, não é? Essas espécies, né, pessoal? Eu acho que é. Acho. O quê? Ovelhas, bodão. Não, não é equino, não. Equino é só equino, cavalo. É Não, cavalo? O que é? é só cavalo. Não, mas então o que é? Então, na evolução dessas duas espécies, aí você vê que o bodão, o Efraim já comentou aí, somos nós orgulhosos, rebeldes, mal educados. E ele foi lá para trás, ele comentou a questão do Abel. Eu ouvi também uma preleção, isso foi recente, porque o pessoal, alguns pastores, isso não foi aqui no Brasil, não, foi para o lado aí também do Oriente Médio, que lá eles cultuam ainda essa tradição em alguns lugares, né, aí dessa região. Então, ele estava procurando uma ovelha perdida. Aí o pessoal começou a associar a essa parábola. Aí ele, através do odor, e ele foi andando. Chegou em determinado local, ele começou lá, usou lá a técnica, que eu não sei, eu não me lembro como é que é, ele encontrou a tal criatura, né, que é a ovelha. Aí, o que ele fez? Ele pegou, levou-a novamente para o rebanho, e algumas pessoas estavam ouvindo, né, e vendo o que ele estava falando, né, chamando a atenção da ovelha. Agora você vai aprender a andar nas minhas costas, depender de mim. Crack, quebrou as duas patas da bicha, deu um maior pricrocó. Aí o pessoal falava, e ele começava só a rir. Ele colocou lá o seu nome, Talas, né? Porque ele soube como criar esse obstáculo para que a ovelha não metesse o pé de novo, não desse trabalho. Ele colocou a ovelha e ia lá para os pastos com a bichinha e conversava. Para quê? Para que ela ouvisse. Não é? Muitos de nós somos rebeldes e a gente precisa ouvir quer dizer, o Senhor, porque a palavra foi lançada. Isso eu ouvi. A Miranda, para quem conversou a respeito. Eu achei até uma certa lógica. Quando falou do bode, o bode, ele ainda precisa ir muito. Até uma raposinha, quando quer. Eles são danados. Quando a raposa chega perto para fazer a festa, eles dão um salto e dão um cansaço, e não conseguem pegar. Porque eles andam naquelas montanhas mais íngremes e eles vão embora. Tá? Enfim, a ovelha, ela capta o som do seu pastor, quer dizer, a voz. Aí a gente pode fazer a associação que você acabou de comentar. Eu só preciso para ilustrar, porque na evolução, isso faz parte da nossa evolução, né? Porque nós passamos por aí também, queira aceitar ou não, né? É respeitável a opinião de quem não aceita, e quem aceita, estamos juntos, porque é assim que a gente avança, né? Tendo esse entendimento. É só isso que eu gostaria de acrescentar. Não sei se eu enchi linguiça ou se falei algumas coisas dentro de uma lógica. Que tem lógica, tem. Se trocar a ovelha pelo bode para quebrar as pernas dali. Aí eu fiquei chocada com ele quebrar a perninha da ovelha. Mas tem sabedoria, porque ela fez a alusão que quando nós estamos realmente passando por uma provação difícil, não é? Caído, tem as pegadas na areia. Quem é que nos carrega? Jesus. Na pegada da areia. Aí é quando a gente começa a elevar nossos pensamentos, né? Raciocinar, refletir nas situações. Tem pessoas que os bodes é difícil, né? São tão radicais, mas aqueles que estão mais à dor, né, nos ajuda a sublimar. Ô, Suelo, como é que você está nessa questão de
bode e ovelha. Desbloqueou, não está perto, não. Gostou da pergunta, não. Depois eu pergunto. Ela deve Oi? estar- Ah, Hein? voltou. Foi comigo que você falou? Desculpa. Eu estou perguntando como é que você está nessa questão do bode. Não, eu estava lembrando que em algumas religiões o bode, a figura do bode é a figura do diabo, né? Você sabe disso, né, Fran? É. Mas Jesus Em não quis algumas religiões. porque... baseada. Eles colocam como se fossem, né? O diabo, o bode, né? Digamos que tem a ver com a rebeldia, com a É, tentação, É. né? Porque não estudaram Sócrates e o Platão. Se eles tivessem estudado Sócrates e Platão, porque quando Daimon, demônio, né, é espírito grande. O Sócrates foi mandado beber cicuta porque ele falou. Algo mais ou menos por aí. Bom, e também tem o Daimon pode ser ruim, né? Aí vai. Daimon é um espírito, né? Daimon é um É espírito. que pode ser A ou B. Quando São Jerônimo fez a tradução, né, do grego, da Septuaginta, para o latim, ele, em vez de colocar, né, bons daimons, né, maus daimons, ele colocou o Espírito Santo, né, aí criou esse termo, não, esse é um termo que existia lá, existe no grego, né, essa questão do diabo, né, que o diabo não é entidade, né? O diabo, digamos que é entre aspas, uma tentação, né? Então, o diabo seria esses espíritos tentadores, que nós chamamos de obsessores, né? Bom, vamos lá? Vamos. Bom, continuando. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Muito bonito, poético, né? É. Aqui a gente vê duas coisinhas que vai nos chamar a atenção. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Quando a gente fala em princípio do mundo para nós estamos no final de um ciclo, estamos no sexto, digamos, dia do ciclo. Tá? Como diz o Pedro da carta, um dia de Deus são 1000 anos. Né? Então, se a gente pegar o livro dos Espíritos, a pergunta 51, é perguntar sobre Adão. Né? Ele pergunta desde quando é Adão, mais ou menos isso, a pergunta 51, e o Espírito responde. Né? Adão representa uma raça que sobreviveu a vários cataclismos, etc. E né, essa história aí começa mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos nesse ciclo que começou 4.000 anos antes de Cristo e vai acabar 3.000 anos depois de Cristo, que é justamente na Nova Jerusalém do Apocalipse. A Nova Jerusalém, que significa já é uma Jerusalém totalmente modificada, não fisicamente, tá? Moralmente, espiritualmente. Então, nós vamos ver que desde isso foi preparado para nós. Tudo que nós estamos aqui vendo acontecer, né, foi previsto, foi falado, a chegada de veio Moisés, trouxe, né, a iniciação para a gente, os 10 mandamentos são uma iniciação. Veio Jesus, né, não vim destruir as leis, mas fazê-la cumprir, nos ensinar algo mais. Vem agora a terceira revelação, né, o Consolador prometido, nos dá mais uma ajuda. Então, o reino está preparado, né, e as lições nos estão sendo dadas dentro desse ciclo. Né? E, como ele fala aqui, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio,
é quando a gente consegue, é que não, esses que vão tomar posse são esses que realmente aprenderam essas lições, tá? Que vão poder chegar até o final do ciclo. Tanto que ele fala aqui, porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede de beber, não é isso? Tive nu, fui preso, etc. Né? Está comentando sobre o quê? O que nós estamos estudando, fora da caridade na salvação. Só que a gente pode esticar esse assunto aqui, da fome, da sede, da roupa, de uma forma também, né? Vamos ampliar o nosso pensamento em cima disso. Realmente, poético, isso aí é o necessário para qualquer alma realmente subir, né? Então, são várias situações que a gente pode ajudar as pessoas. São, tipo assim, vamos dizer exemplos, mas são várias coisas que podem acontecer que a pessoa precisa de uma ajuda e a gente não encara, às vezes, como sendo uma ajuda necessária, entendeu? Tipo preso, né? E a gente pode falar, tem a música do Titãs, tem som de quê? Você tem sede de quê? Comida é pasto, bebida é a água, né? Olha só, Titãs. Que essa fome, essa sede, esse, essa falta de teto, né? Essa prisão, tem muito a ver com uma palavrinha, ignorância. Não é só uma questão material. Vamos colocar uma pessoa, tem fome e tem sede, por quê? Não consegue ver que ali na frente tem um prato de comida, tem uma jarra d'água ali do lado. Ah, infelizmente, muitos de nós, né? Aquele que careceu de teto, né? Preso, aí Elisa usou essa palavra de preso. Quem é que é o preso? É aquele que age contra as leis da sociedade. Então, aquele que se coloca, não é questão de punir o preso, mas de ressociá-lo, de acatá-lo, né? Aí seria muito bom, realmente, é muito bom quando se faz de coração, sem terceiras intenções, a visita realmente à prisão. Mas o preso também pode estar preso por quê? Por ignorância também. Então a gente vê que isso aqui está assim, bem mais amplo que só a questão material. Está dando para me entender, gente? Sim. E tem outras formas de estar preso também a conceitos, a situações, e às vezes a gente vê que a pessoa está num buraco sem fundo e não tenta ajudar ela a sair do buraco, que seria uma caridade também da nossa parte, entender que aquela pessoa só consegue ser daquele jeito. E a gente tem que ajudá-la de qualquer maneira, independente do conceito dela, e sem julgar, né? E aí, esse negócio que você falou da ignorância me fez lembrar o que você comentou no outro dia a respeito das leis de Deus, né? As leis divinas, que você falou que todas as pessoas têm na sua consciência leis divinas. Mas por que elas não lembram? Porque elas ignoram a existência das leis. Elas nunca tomaram um contato depois de reencarnarem e hoje não conseguem ter esse contato, não procuram, na verdade não procuram, ignoram. Sim, porque o mundo é mais gostoso, né? Tudo no mundo é prazeroso. Sim. E eu trabalhava com o coroa, inclusive, ele, coitado, sofreu uma AVC uns meses atrás. Agora que ele começou a falar, né? Ainda não chegou nem na parte da fisioterapia, que está muito mole ainda, coitado. E até né, os bons espíritos possam ajudá-lo a se melhorar cada dia mais. E ele tinha um lance engraçado. Quando eu trabalhava com ele, às vezes ele saía comigo, chegava no cliente, você é espírita? Eu sou. Poxa, me explica uma coisa que eu não consigo compreender que vocês espíritas. Aí ele falava assim mesmo, me dá licença que eu vou ali no bar tomar um café, porque eu não quero mais a responsabilidade para mim, não. Eu não gosto nem de conversar com a frente dentro do carro, porque ele só cria problemas para mim. Entendeu? Ele só cria problemas para mim. Porque realmente essa luz que nós oferecemos
tá? Ela nem sempre dá prazer, né? A gente vê o tamanho das nossas responsabilidades, dos nossos deveres. Para falar nisso, tem uma página no livro Depois da Morte, do Leon Denis, que se chamou O Dever. Olha, aquela página. Nós temos o dever aqui também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também é muito legal. Mas o Leon Denis, ele dibuia, né, de uma tal maneira, não é brincadeira, não. Tá? Mas eu li e não aprendi, esse que é o problema. Eu li. Bom, já leu, já foi uma grande coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. A Fran, vê se ajuda a gente. Eu não sei se a Elisa pensou por aí. Hoje, pela manhã, eu estava aqui pensando, porque eu estou voltando o Evangelho, fazendo o culto, e eu li lá Pollux, e tem mais duas personalidades lá na época do Sócrates, que ele faz uma comparação lá dessas individualidades. Não sei se esse Pollux aí seria o Pollux que Alcione veio aqui para buscá-lo. Aí o Antênio, antes já estava até adiantando, o Antênio disse, não será dessa vez. Eu não sei se seria esse ou não, mas eu não sei se a Elisa pensou, minha pergunta vai aí. Porque esse mesmo Pollux aí, que a gente está falando na época da Alcione, e Alcione é o mesmo espírito que estava lá no barquinho, e na hora, o Ciro, que é o mesmo Pollux, que ela caiu dentro d'água e ele foi lá e buscou-a. Né? Ali ele já estava bem melhorzinho. E embasado nessa pergunta, que a Elisa aí comentou, nós não lembramos o que fizemos lá atrás. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus, é verdade. Mas aí eu lhe pergunto, como isso é ainda para nós, né? Hoje nós estamos estudando a doutrina espírita. Não é reencarnação vindouras que virão, né? Provavelmente, né? Ou seremos ou não. Segunda vez ou não. Né? Ou será que nós poderíamos não ter a devida educação e ela não acordar e a gente, pela expiação, provação, reencarnarmos numa comunidade aí mais complicada? E esse homem de bem ainda não foi sedimentado em nós, ainda legal. A minha pergunta é nesse sentido. Dá uma ajudada aí, Fran. Nesse sentido, vê que você pode ajudar aí, por favor. A Elisa adora a pergunta. Oi? A Elisa adora a pergunta. 645 do livro dos Espíritos. 64. Essa pergunta começa na 644, né? Vai ler ela? É, 644, 645, 646. Sem comentar muito, senão acaba o tema. Mas vamos lá. 644. Não. É a Elisa que vai ler, eu não. Espera aí, 644. É que eu tinha posto o livro para baixo agora. Peraí. Adora 645 e adora aquele negócio do Paulo, né? A palavra da cruz é loucura. Isso é da Elisa, é dela. É porque agora, depois que eu entendi o que ele queria dizer com a palavra da cruz é loucura, lendo inteiro, o versículo inteiro. Aí ficou mais fácil. 644 do Livro dos Espíritos, está na parte 3ª do capítulo 1 da Lei Divina Natural. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representam a causa primária de muitos vícios e crimes? A pergunta, Ana Jorge. Vamos ver a resposta. Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando, em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Sentiu, Jorge? É por isso que os espíritos falam para nós, vocês são reis da promessa. Que às vezes a gente fala, eu quero tal prova. Eles falam, você não vai existir. O caso do Pollux. Quer que o Antênio fale, Ciane, vai devagar, ainda não é hora dele, não. Veja que ele não vai conseguir a coroa da vida, ou seja, conseguir vencer naquela prova como completista, digamos assim. Então, muitos de nós, acontece isso aí. Pede a prova, né, para ver se resiste.
E feliz somos nós quando resistimos. Aí vem a famosa 645. 645. Uhum. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O caso Paulo, Santo Agostinho, não é isso? Né? A gente, veja bem, qualquer vício nosso não precisa estar no meio difícil, não. Boa, Fran. Fala, Consuelo. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós viemos de Capela. Nós não somos jovens, certo? Bem antigos. Tá dando testemunho aí, né, Consuelo? Vai. Eu sabia que ele ia falar. Eu sabia que ele ia falar. Bem velhos. Tá velho? Então, Vambora. existe, por um acaso, uma galera que não seja de Capela, que sejam espíritos jovens e que se mantenham no assassinato, nesses erros absurdos que a gente vê aí no tempo inteiro, que a gente não consegue entender como uma pessoa faz uma coisa dessa, porque, tudo bem, a pessoa mata para se defender, mas o homicídio, a pedofilia, o estupro, essas coisas todas, eu sei que ainda tem o escândalo tem que ocorrer, ai daquele que faz, tem essa história toda. Mas existem espíritos mais jovens, criados diretamente aqui na Terra, que têm que são assim por isso, porque são jovens ainda? Olha só, criado aqui na Terra é difícil, porque na pergunta 172, se eu não me engano, 172, está lá. Abre aí, Elisa. 172. 172. Não, 71 não, hein, gente, por favor. 171. Estou longe ainda. Estou mais perto. 172. 172. Encarnação dos diferentes mundos. Nunca vi uma página de um livro com tanta cola que nem essa. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, veja bem, aqui não são nossas primeiras encarnações. E como o nosso nível é esse, o nível da nossa humanidade é esse, a maioria de nós não somos terráqueos. Tá? Não somos terráqueos. Tá? Tem uma outra perguntinha, a 176, que aí vamos para a gente chegar na tua pergunta. Tá? 176, Elisa. 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Ou seja, uma hora a gente pode estar aqui no planeta, e uma hora nós podemos ser transferidos para outros órbitos, desde que estejamos no mesmo nível. Tá? Então, existe outro planeta no mesmo nível da Terra? Existe, com certeza. No mesmo nível. E pode não ter, tipo assim, o nosso tipo de... Porque, veja bem, quem predomina... Nós temos aqui no nosso sistema 9 planetas. Rebaixaram um, mas eu vou considerar ele. Olha como eu sou amigo dele, viu? O governador lá agora vibrou. Nós temos 4 terráqueos.
tá? São os mais próximos do Sol. No caso é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois vem os gasosos, tá? Saturno, Netuno, Júpiter, Plutão e Urano. São gasosos. A constituição física desses planetas não é igual à nossa. Mas a moralidade? Não, veja bem, é isso que eu ia falar. Por um acaso, né, pelo menos Saturno e Júpiter, principalmente Júpiter, nós sabemos que é bem mais, digamos, moralizados que nós. Agora, talvez para nós não desse certo ir para lá, justamente por ele ser gasoso, o tipo já biofísico, né? Desde lá são O perispírito que você está falando, né? Então, a gente, vamos supor que Marte fosse. De repente, veja bem, a condição de Marte, de temperatura, climática, pressão atmosférica, gravidade, gases, oxigênio, tem um monte de coisa diferente de nós. Mas o planeta em si é Terra. Está entendendo? Se houvesse condições de a gente reencarnar lá, eu não sei, de repente também, não sei. Nós reencarnaríamos lá, porque é parecido com o nosso. É um mundo parecido com o nosso. Agora, o que pode acontecer? Marte está um pouco mais adiantado que nós. Chega o Afrânio lá, bode velho. Olha só, o povo de Marte está mais para ovelha que para bode. Chega um bode velho desse, vai fazer e rapidinho mandar um jeito de mandar de volta. Entendeu? Nós vamos ficar sempre no mundo que nós temos realmente muita afinidade. Então, esses espíritos são antigos e permanecem no mesmo erro, é isso? Então, seria isso mesmo? Isso, o Consuelo, os espiritualistas falam muito, você vê muito falar de dragões, magos negros, reptilianos, né? Tem outros aí, tem pleidianos, etc. Vai essa turma aí. Muitos dessa turma aí são espíritos que saíram de outros planetas, passaram por outros planetas, chegaram aqui até nós sem nunca reencarnar, tá? Estão lá ainda e não vão reencarnar. Vão para outra casa do Pai para ter outras oportunidades. E veja bem, parece que hoje até que eles estão tendo uma influência muito forte sobre a humanidade, Mas infelizmente. como é que eles conseguem evoluir se eles não reencarnam? Bom, veja bem, intelectualmente eles já estão lá na frente. Sim, mas a moralidade, porque precisa da dor para. Eles vão passar por outros mundos, ou aqui mesmo, de repente, né? A gente não sabe esses detalhes aí, a gente só sabe o que é comentado. Alguns devem ter reencarnado, alguns devem ter se melhorado. Logicamente, isso aí é a lei de progresso, é para todo mundo. Agora, de repente é feito aqui, de repente aqui, olha só, como o tempo não existe. De repente aqui, uma passagem aqui de 25, 30 mil anos, não dá para eles. Eles são muito inteligentes, mas ainda não têm, né? São aqueles que tanto odeiam o Cristo, né? Tanto odeiam o Cristo, que a gente vai falar. Quer dizer, a questão, veja bem, eles reencarnam, né? Vão reencarnar na hora certa. Diz que é interessante que alguns deles querem reencarnar, é tipo assim, se entrega. Chega em algum posto de assistência lá no Abílio e fala, ó, estou a fim de reencarnar. Ou encarnar. E conseguem acertar um pouco a moralidade durante a reencarnação com essa inteligência toda e a maldade Isso abrindo? de responder, mas o certo seria assim, né? Moralizar, né? Mas aí fica difícil responder. Né? Nós não sabemos, né, Consuelo? Aí fica difícil. De repente, vai falar assim, sabe aquele lá, pode falar, o Chico Xavier, vou dar exemplo, o Chico Xavier. O Chico Xavier, há 30 mil anos atrás, Nossa Senhora, ele, o Emmanuel, aprontou demais. Um exemplo que nós temos aqui mais recente é o Jesus Gonçalves, seu alarico. Em 1.600 anos, que esse espírito melhorou, não é do nível desse que a gente está falando. O alarico foi, quem lê a história de Roma, do final do Império Romano, só dá alarico, né? Só dá alarico na cabeça. E depois vem como neto, alarico 2 também. E hoje é o Jesus Gonçalves, o espírito já passou por 5 reencarnações com Ranzenise, quer dizer, expurgou bastante fisicamente para se acalmar, né? E está aí na doutrina espírita. Tá? É um espírito espírita que desencarnou em São Paulo, né? Conheceu o espiritismo quando estava doente e está aí, entre nós, aí ajudando muito. Aí perto de você, viu? Já te falei várias vezes, aí no CEOI. No céu. CEOI, Jesus. Né? Então, é isso aí. Todo mundo tem oportunidade. Agora, vamos falar, não, vai melhorar, sim. Tem obrigação de ficar bom, não tem não.
vai para outro plano de novo. Aí vai ser um faraó lá, super inteligente, vai ter um Calígula, um Nero. Dizem que Brasília foi construída pelo Juscelino, né? Dizem as más línguas, né? Que era o Nero. Olha só, de 150 anos após Jesus, mais ou menos, o Nero, também, pelo que parece, o que é que ele veio fazer? Ele não botou fogo em Roma? Veio aqui construir o quê? A capital do Brasil, a pátria do Evangelho. Essa fofoca no meio espírita. Então, melhorar é de lei, mas pode ser que não se melhore aqui, pode ser que se melhore só daqui a 30 mil anos, 20 mil anos, de acordo com... Somos nós que vamos, né? Esse tempo é linear, Frânio? Da evolução espiritual, ou seja, quando eu renasço, eu reencarno daqui para frente. Não existe reencarnação no passado. Você entendeu a minha pergunta? Não. O tempo realmente é linear? Ou seja, você pode voltar ao passado para consertar um erro que... Não. Conserta no presente através de outras ações. O amor cobre a multidão de pecados. Por exemplo, se você matou, né, 10 lá, naquela encarnação acabou. Agora você pode o quê? Adotar 10 crianças, digamos assim, entre aspas, né, que foram aqueles que você fez mal e dar-lhes uma vida digna, decente, instruí-los, né, botá-los no bem também, Quer dizer, não, isso é muito relativo, Consuelo. Agora, o que passou, passou. Né? Aquele castelo de 3 andares do mundo maior, que está lá embaixo, tem a escada que liga ao meio, consciente, não ao presente, mas aquilo que está lá é aquilo lá, que a gente tem que aprender a conviver com aquilo sem deixar aquilo nos influenciar mais, para que a gente consiga chegar ao andar de cima. Sim. Tá? Eu vou falar para Consuelo uma metáfora. Você tem um caderno que você escreve a matéria. Aí você errou muito. Aí você vai apagar. Mas você apaga, mas fica lá gravado, né? Fica marcado no papel a letra que você escreveu antes. Então, o que você já escreveu está escrito. Não tem... O Pai nos dá uma segunda chance, sim, de fazer de novo, de começar outra vez, de fazer a história de forma diferente, escrever um outro livro, um outro caderno. Mas de voltar àquela história, refazer aquela história do jeito que ela era, não dá mais não. O passado já está escrito, já está lavrado. Não tem como mudar. Isso em qualquer mundo, né? Posso botar um pouco de lenha na fogueira também? Só falar uma coisinha, Jorge. Tem um amigo nosso no meio espírita que é muito bom, eu adoro as aulas dele, e ele fala muito sobre o Velho Testamento, não é Haroldo Dutra, tá? Mas o Haroldo Dutra, batendo papo com ele, notou algo e falou: pô, bicho, você lançou esse livro, olha isso aqui. Há um erro grave num dos livros desse amigo nosso, tá? A gente tem que respeitar, porque como qualquer um de nós, nós somos falhos. E ele fala: Haroldo, agora, infelizmente, eu só posso fazer o seguinte, a partir de agora, os que lançaram e consertar, né? Os que foram vendidos já, não sei para quem foi vendido, para mandar avisar, vê isso aí de novo que está errado. Entendeu? Entendeu, Consuelo? É por aí. Agora, Jorge. Rapidinho. Eu ouvi falar, e uma vez eu questionei até o Vanderlei, eu não posso também acreditar nisso, que o Davi, o rei Davi, foi a encarnação do Adolfo Hitler. Eu eu ainda tenho até hoje essa dúvida. Eu não acreditei. Porque estava rolando no movimento espírita, eu pesquisei na internet, está lá na internet, isso, no Google, né, que afirma que o Davi e o Hitler são a mesma personagem. Quer dizer, mas ninguém informa que se houve nesse meio termo, que de Davi para Jesus, que Jesus era a tribo de Davi, foram um milênio. E de Jesus até aí, 1945, então são 2000 e lá vai fumaça. Eu sei que para o alto isso não é nada.
Isso não é nada. Pois é. Será que aquela confusão toda, tudo aquilo que ele fez, e tentando aí acertar o passo, e acabou se envolvendo, se enrolando mais ainda? Eu não sei, eu estou só aproveitando, colocando mais lenha na fogueira aí. Pelo que você, isso aí quem fez foi o espírito áureo, através do médium Hernani Santana, lá dentro da FEB que isso foi falado, tá? Agora, se é verdade ou não, também não sei. Então, Porque também a gente fala tanto de Hitler, né? Mas teve outros tão E? maus quanto, ou pior, teve esse alarico aí, o alarico aí, ele acabou de falar aí. Gengis Khan, teve É, na Primeira Guerra, o Aki lá também, que não é danadinho. a gente fala tanto de Hitler, mas não que ele não fosse o suprassumo, mas tem outros, não, acho que estão no mesmo nível que ele, né? Bom, um pouquinho, só falta 5 minutos. O Roberto não conseguiu entrar. Agora eu senti o que o seu Roberto sente, viu? Sexta-feira. Será que chamando ele lá no começo, Eu chamar chamei, ele, não consegui. não conseguiu? Talvez ele é ansioso para apertar o botão lá e tal. Na hora quando você chama, ele aborta, Eu talvez. chamei, não consegui. Então, vamos lá. Sabe Aí uma coisa que é bom nessa hora? É você desligar. Eu não sei se ele assiste pelo telefone. Reiniciar. Ele desliga o telefone e liga o telefone de novo, aí a internet entra mais completa. Geralmente eu faço isso. Não sei. Vamos voltar para o Evangelho ou vamos ler a 646? Não, vamos para o Evangelho. Deixa eu fechar aqui. Paulo, onde nós estamos? Oi? Queria chegar em Paulo. Está longe? Tá. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Vamos pegar aí nesse parágrafo, tá? Responder-lhe-ão os justos. Olha só. Quando a gente, já falei várias vezes, quando a gente vê no Evangelho ou na Bíblia a palavra justos, Kardec chama de o homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, né? Sede perfeitos, ou a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, tá? O homem de bem. Tá? Então a gente vê que os justos, né? Esses que vão herdar o reino, já fazem o bem. Pergunta 894 do Livro dos Espíritos, aqueles que fazem o bem sem nenhuma dificuldade, estão lembrados dessa pergunta? E os Espíritos por aqui, esses já passaram em outras épocas, por isso aprenderam, e hoje nenhuma dificuldade tem em fazer o bem, ou seja, é uma coisa deles, é coisa dos justos. Tá? Depois vocês podem ler a pergunta 894, tá? Pode botar aí na cola aí, para ver o que é o justo e entender, quer dizer, a 917 para o homem de bem e a 894 para entender o que está sendo falado aqui. Né? Eles já fazem isso naturalmente, por isso que eles vão herdar o reino que fora prometido, né? O reino que foi preparado desde o princípio, tá no parágrafo anterior. Certo? Sim. Senão vamos embora. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: E os bode velho? Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me destes de beber. Precisei de teto, e não me agasalhastes. Estive sem roupa, e não me vestistes. Estive doente, e no cárcere, e não me visitastes. Vamos lá. Fogo eterno.
Simbolismo em tudo. O Vinícius de Moraes tem uma música maravilhosa, né? Que o nosso amor dure, não, que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Conhece essa música? Nosso amor seja eterno enquanto dure. Os espíritos vão responder também aqui não me lembro qual é a pergunta, 1009, mas não vou falar sobre essa pergunta, porque ela é enorme, a resposta dela, né? Assim, eu sei que só uma pergunta. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Tá? É a pergunta 1009, tá? Quem quiser também cola para ler daqui a pouco, tá? Até eu vou anotar aqui, porque não tinha anotado, não. Então, essa questão de eterno é porque quando a gente está sofrendo, parece que nunca vai acabar. É o fogo eterno da aflição, da angústia, da dor. Não é isso? Depois que passa, acabou. Então, é eterno enquanto dura. Tá? Então, isso aqui está falando o seguinte: ide para o fogo eterno, ou seja, para as reencarnações. Ide para as reencarnações, até se melhorarem, até eles chegarem a serem os justos, deixarem de ser bodes e passarem a ser ovelhas. Tá? É isso aí. Está bem explícito o negócio aí. Mas todo bode velho, fala, Jorge. Para Mercúrio. Fogo do inferno, vai para Mercúrio, lá pertinho, lá. Volta Já tudo certinho. Já que é para ficar quente, né? Dá o benefício do calor. O calor lá não é brincadeira, não tem filtro solar que vai segurar a onda. 8h30. Então vamos parar, né? Que eles vão replicar. Os bode velho, tudo teimoso, né? Não, também eles replicarão, tá aí embaixo aí, não é isso? Isso. Então, segunda-feira que vem, tá? Vamos continuar daí. Quer ler esse pedaço? Não. Porque a gente vai querer comentar. Não, tá falando, agora, tá falando lá depois. Vamos ler esse pedaço, eles pode Tá começar no 2. Então, vamos lá. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? E ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência para um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Então, a diferença aí do suplício eterno é isso, roda de reencarnações. Quando ela acabar, nós realmente progredirmos, acabou essa eternidade. Isso está na pergunta 1009, tá? A resposta à pergunta 1009 é isso. A pergunta e a resposta. E a vida eterna é o que todo espírito, tanto que agora na próxima vai ser a parábola do bom samaritano. A pergunta é essa aí. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ou seja, para estar em bons ambientes espirituais, né? Para a forma que naquela época eles, né? Nós irmos para nosso lar, mestre, quando eu irei para nosso lar, olha eu perguntando aqui, ó. Aí ele fala, falta muito. Fran, só mais uma perguntinha. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, já tiveram a segunda morte? Não, eu acredito que não, viu, Consuelo? Eu acredito que não, que eles estão muito próximos ainda a nós, né? O Asclépios, o capítulo 3 da Obra da Vida Eterna nos mostra que Asclépios, ele chega a nosso lar, deve ser pela aquela entrada tem seis ministérios da União Divina, só pode ser por lá que ele chega, tá? Dentro de uma redoma, que a gente vai falar que é de vidro, porque não temos como fazer outra analogia, cheio de proteções, tá? Se materializa dentro dessa proteção toda, em nosso lar, digamos, na união divina. Isso é até um pensamento, viu, Jorge, do Marco Aurélio, né? No estudo nosso lá, o Marco Aurélio falou, não tinha condições de ir para regeneração, para não sei o quê, não tinha. O Asclepio deve ter passado a segunda morte, tá? Porque essas colônias de regeneração, esse pessoal está muito aqui embaixo, ligado ao Lar Fabiano de Cristo, né?
bem na periferia. A união divina está mais acima, é por aí. Mas É porque bem. eles querem ou porque não podem ainda? Não, é porque a constituição fluídica é diferente. Para você ver, os espíritos foram selecionados, foram ex-médiuns aqui na Terra que tiveram as faculdades, essas específicas de doação de fluidos, para ele modelar o vaso perispiritual dele. Mesmo assim, o André Luiz foi convidado para isso. E lá o instrutor chamou a atenção dele, ó, tá faltando alguma coisa aí, ó. Dá uma lidinha lá. O cabeçudo, o make-off é assim, o cabeçudo, olha o que é que tu tá fazendo, ele tá atrapalhando. Aí ele pensou na mulher, né, nas crianças brincando. É, Isso são para palavras poder do Marco favorecer. Aurélio. A culpa é do Marco Aurélio, ele me ensinou assim, o cabeçudo, tu tá atrapalhando. Agora, E só não mais foi de outra corpo inteiro, foi só uma parte só do corpo. Só mais outra pergunta, rapidinho. Eu escutei na internet, tem um programa espírita que tem vários palestrantes, e teve um senhor que estava falando sobre Chico Xavier, ele falou assim, mas tem muita gente que reza pedindo ajuda do Chico Xavier. É errado isso? Eu não entendi porque foi só uma chamada, então eu não entendi o que ele quis dizer, mas é errado isso? Eu conversar com o Chico e pedir ajuda a ele? Não? Se a pressa não chegar a ele, o Jorge falou um dia desse aí entre a terra eu sei, refratária. Vai do chegar refratário. chegar para vir, sim, alguém para te ajudar. Tá entendendo? Entendi. Ele pediu o Chico, sim. De repente ele mesmo vem, vai se sentir, não, ela está confia tanto em mim que eu vou, né? Vou agir, vou ajudá-lo. Então, mas não é errado eu falar com o Chico, né? Me permite só um pedacinho. Ela falou do Bezerra aí, né? O Bezerra do Bezerra foi convidado por Maria. Ele pediu para ficar aqui, porque se ele fosse, aí ele ia a chamada segunda morte. Porque lá na libertação, mais ou menos na metade, eu falei, eu li isso hoje, né? Agora há poucos minutos antes de começar aqui. Né? Foi isso que eu te perguntei. Ele não quis a segunda morte, né? Porque ele quis nos ajudar, né? Para poder ficar aqui nos amparando, nos ajudando. Ficar em condições de nos ajudar. Se ele conseguir realmente fugir do perispírito, ele vai perder a forma, perder tudo isso aí. Né? Aí fica mais distante de nós, né? Muitas pessoas falam um montão de abobrinha, que Jesus, assim, assado, tal. Levou muito tempo. Se Alcione levou um tempão para modelar perispírito, que mora aqui em Sírios, aqui, que na velocidade do pensamento, vapt-vupt na condição dela. Nós, a gente não chega. Mas, poxa, eu não tenho nem argumento, nem palavras para falar, porque eu ignoro. Eu fico por aqui. Tá? Você não chega nem em Serra dos Aimorés, Jorge. Porque é sério, não é, Flávio? É sério isso. Nós falamos muita abobrinha às vezes. Muita abobrinha. Por isso que eu calmo. Muitas coisas. Legal. O filme O Predestinado foi lançado, é bom ver logo, e rapidinho sai de cartaz, vai passar aquele número absurdo de gente, né, de público, né? Eles tiram logo de cartaz. O Predestinado já tá nos cinemas. Eu vou ver sábado, eu vou ver. É bom a gente, quem quiser ir, é lógico, né? E logo, porque senão depois vai ter que esperar alguns meses para poder ver o DVD ou ver em algum canal desses aí, né? Ok? Superou todas as expectativas. Estava ouvindo isso na rádio. Dentro o que eles esperavam. O pessoal da FEB está muito motivado, já querem fazer mais filmes nesse sentido. Penso que tem parque de cinematográfico na FEB, né? A moça que estava secretaria estava falando hoje na rádio, à tarde, no centro que o Divaldo aqui no Rio fundou. Eu não sei se é Joana de Ângeles, não sei, lá na Barra. Tem um programa à tarde na rádio. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, né? Estavam conversando, falando, ela disse, superando todas as expectativas. E esperava-se, né, até a rentabilidade. É isso que eles estão falando, em eventos financeiros. Porque para a gente é um filme espírita, para eles não. É um filme de retorno, né? Então, quem puder ir ver, lógico, se quiser, é bom. E fazer a propaganda desse nosso círculo, né? Quem quiser ir ver, avisar,
Né? Eu sábado, se Deus quiser, eu e a Margarete, os garotos aqui, se quiserem ver, vão todo mundo junto. Né? Então vai eu e a Margarete. Se ela não quiser, eu sozinho. Né? Eu e aquela minha companhia. Né? Qual o cinema? Qual o cinema aqui do... Como gosto de pouco tumulto, eu vou no Shopping Caxias. Mas tem no Nova América, tem no Carioca, tem no Aqui no Norte. Carioca. Eu O prefiro... Shopping Caxias lá É bem na ali. Dutra, Washington Vida Dutra aqui. Não, é na Washington Luiz, não tem, só tem Eu finais sei. daqui. Tá? O trânsito é livre, você corre. Eu sei. Vai, o Carioca, o Norte Shopping, o Nova América, né, tem outros aí que todos os shoppings têm, tá? Então é isso aí. Sim, sim. Rio Sul, quem quiser ir no Rio Sul, pode desligar.